Boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês? Quem está vindo hoje pela primeira vez? Ah, boa parte, né? Quem veio para a aula inaugural, considera hoje a segunda? Isso. Pela primeira vez, porque veio na aula inaugural. A aula inaugural foi no sábado. Quem veio na aula inaugural? A maioria veio, né? Acho que está misturado. Mas a gente vai se conhecendo aos pouquinhos. No final também, né? Vai conhecendo aí a equipe, o trabalho. Primeiro, boas-vindas a vocês, né? No início aí dessa caminhada, como disse Luana, que motivou vocês, né, a estarem aqui. E hoje a gente vai começar pelo tema o que é o Espiritismo. Eu costumo dizer que para a gente voar, que é o que a ULI propõe, né? Se perceber o espírito imortal e livre, é o voo do espírito, a gente precisa se conectar com as nossas raízes. E para a gente essa raiz está onde? Em Kardec, né? Está nas bases do Espiritismo, porque foi no surgimento desse conhecimento que uma mudança, né, de paradigma, um novo olhar e essa visão é uma viagem nessa descoberta de que nós somos uma essência e que nós somos imortais, né? Então, é um conhecimento que chegou para transformar. E é de lá que a gente tem essas bases. Então, o ciclo 1, ele é o primeiro ciclo dos 10 da ULI, né? E ele tem, como o próprio nome diz, curso básico de Espiritismo. Então, aqui vocês vão passar por esse básico do que é o Espiritismo. Hoje, essa aula, o que é o Espiritismo, ela pincela vários temas, né? Alguns tenho certeza que vão ficar um comichão aí querendo saber mais. E o bom é que vai ter mais, né? Porque depois de cada aula vai detalhando esses princípios que a gente vai ver aqui. E vocês vão falar, né, poder aprofundar. Mas fiquem à vontade para perguntar. A aula é interativa. O combinado vai ser, né, prestar atenção, porque essas aulas elas são gravadas. E, posteriormente, elas são postadas na nossa TV Harmonia, que é o canal TV Harmonia no YouTube. Então, para que a pergunta não fique, né, a resposta não fique sem a pergunta na gravação, a gente precisa que vocês sinalizem antes de fazer a pergunta e o monitor vai levar o microfone até vocês. Então, esse é o combinado. Mas, desejando perguntar, sinaliza para um deles. Tem Tiago, Franklin e Beto ali. Ou até mesmo eu posso, quem estiver perto, né, para a gente dar esse encadeamento, ok? Então, vamos lá. Então, essa primeira aula, a gente vai entrar nessa definição, no que é, no surgimento. Eu vou passar rapidinho pelos objetivos para vocês terem uma noção e já irem pensando, né, se situando dentro do tema de hoje. Apresentar uma visão geral e sintética do que é o Espiritismo, né? Dá para ser geral e sintético, né? Mas é o que o tempo nos permite. Objetivos específicos. Situar historicamente a época em que se deu esse surgimento do Espiritismo enquanto doutrina. Traçar o perfil biográfico de Allan Kardec, que foi quem deu o início e estruturou, né, todo esse conteúdo, sistematizou todo esse conteúdo. Apresentar os livros básicos, fazendo uma síntese de seus conteúdos, explicar de modo lógico e não dogmático os princípios básicos do Espiritismo e mostrar por que o pensamento espírita ele pode ser encarado sob os aspectos científico, filosófico e religioso. Então, a gente vai passar por esses temas hoje e a gente vai ver que, quando a gente fala dos princípios, aí sim abre para muitos outros temas. Mas, antes de começar, eu trouxe uma pergunta. O que é o Espiritismo para vocês? Alguma ideia vocês têm? Não precisa ter decorado o livro. Mas apareceram aqui hoje, não foi de paraquedas, né? Ou alguém foi inscrito assim pelo marido ou pela esposa e nem sabia para onde vinha. Tem isso? Não, né? Então, gente, para vocês, o que é o Espiritismo?
Quero ver mão levantada aí. Aê, aqui, Tiago, 2. Boa noite, meu nome é Fernanda. E pelo vídeo que eu vi hoje, o espiritismo é muito mais do que pessoas que vão quando está com problema, ou quando quer a cura de alguma coisa, ou se comunicar com quem já se foi. É aquilo que fica. É aquele que está bem e ainda está aqui. É aquele que não perdeu ninguém, mas sente a necessidade de ainda estar aqui. E, para mim, o espiritismo vai da minha vontade de crescer. Não crescer financeiramente, mas de saber quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Vamos lá, quem mais? Eu aqui. Eu, Ana Maria. Boa noite para todos. Espiritismo para mim é religião, porque me religa a Deus, né? Me faz me conectar, né? Espiritismo consola, né? Espiritismo norteia. É ciência também, porque está par e passo com a ciência, e a gente comprova isso, principalmente nas obras de André Luiz, né? Inclusive, Kardec disse, né, que aquilo que ele disser e que a ciência for o contrário, ele abre mão daquele conhecimento dele e fica com a ciência. E, para mim, também me diz, poxa, por que eu vim? Por que eu estou aqui na Terra? Né? Qual a necessidade de eu estar aqui na Terra? Né? De onde eu vim? Né? E fico pensando, poxa, e quantos sansaras, né, que eu vou ter que enfrentar na minha vida para poder chegar à perfeição? Que eu chegarei, né, do átomo ao arcanjo. Então, né, Espiritismo também é tudo isso para mim. Além da que a coleguinha já disse ali, né? Então, eu faço minhas as palavras dela e acrescentei alguma coisa que eu sinto e que eu acho, né? Obrigada. Alguém mais? Não? Ale. É aluno? Bom, eu sou. Meu nome é Rafael, estou muito tempo aqui no centro, mas estou voltando no ciclo 1 para continuar e terminar completamente a URI. Bom, e o que é espiritismo para mim? Para mim é doutrina, ciência e religião ao mesmo tempo. Como vamos estudar. E também é o que nós, o espírito, nós somos espíritos, né? Estamos aqui, estamos em tudo que é lugar. Todo lugar tem espírito. Então, vamos aprender isso também. É só isso. Vou mudar a pergunta. Qual a utilidade? Transformar. O que mais? Crescer. O que mais? Aprender. Nortear. Consolar. Evoluir. Ser livre. Ser livre. Transformar. Disciplina. Esclarecer. Bom, a gente vai ficar a noite toda aqui falando o que é para cada um e para que é útil para cada um. E certamente a gente não vai esgotar, porque a gente ainda tem pouca profundidade nesse olhar do que é o Espiritismo. A gente ainda navega vou dizer assim, no raso de um conhecimento que veio para levar a gente para o mais profundo, né? No livro de vocês, que é o livro que norteia aqui o ciclo, que é o Conhecendo o Espiritismo, diz que o Espiritismo é uma doutrina que trata da origem e natureza dos espíritos e de suas relações com o mundo material. Seu foco básico é a natureza espiritual do ser humano. E aí tem uma chave muito importante nesse foco, que é essa natureza espiritual, que a gente ainda caminha por um caminho de crença, de acredita, né? Então, assim, é raso acreditar, né? É raso
pensar o espiritismo só como mais uma teoria, como mais um conhecimento, ou como uma ferramenta só para um propósito desses que a gente está falando aqui. É tudo e muito mais. Porque a grandiosidade de tudo isso é a gente se entender de forma consciente que somos espíritos, né? É ter a consciência de ser esse ser espiritual. E quando a gente fala, né, do espírito e sua relação com o mundo material, a gente está falando de enxergar esse mundo material por esse prisma de que eu sou um espírito. Quando em nossa caminhada, em nossa história, foi muito o contrário, né? O ser humano ele olha para fora e tenta se entender. E o espiritismo convida a essa inversão. Olhe para fora e veja quem você é, né? O espírito materializa a sua realidade. O espírito é responsável pelo campo que ele forma ao redor de si. Ele é responsável pelo material que ele constrói, né? Então, o espírito ele impulsiona a matéria. Então, nós estamos, né, diante dessa inversão de olhar, que ainda é necessária essa compreensão mais profunda do que é enxergar essa realidade enquanto espíritos, enxergar a vida acontecendo enquanto espírito. E aí a gente ainda pensa, eu acredito, né? Eu acredito na reencarnação, eu acredito que a vida continua, mas o que muda na sua vida pragmática, né, de forma pragmática, no seu dia a dia, na sua forma de pensar, de construir, saber que você é um espírito e que você é imortal, né? Saber que você vive ciclos, que vive fases, que uma parte de você morre, né? Existe a morte do corpo, existem as perdas dessa morte, né? Os vínculos quebrados, de alguma forma. Existe uma certa perda ali do corpo, né? Mas como é lidar com isso? Como é lidar com... E como é viver para o que continua, construindo para o que continua, né? Então, assim, entender essa construção e esse pensar com a mente, né, do espírito para a matéria, inverte essa relação com a vida, né? Inverte essa relação com o que a gente considera importante, com o que a gente dá mais valor até, né, e constrói. Então, é um passo, é um convite mais profundo do que a gente já alcançou nesses 200 anos desse conhecimento, porque ele foi muito enviesado em alguns aspectos, tem resquícios de outras religiões que a gente trouxe para o espiritismo, né, de culpa, de salvação, de dualidade, né, de bem e de mal. E, se a gente entende a profundidade desse conhecimento, a gente vai entender que está tudo muito além de um bem e de mal, né? A imperfeição que vem da ignorância, né? A perfeição que não é uma angelitude. A perfeição que é muito maior do que... né? Entender que o processo evolutivo é muito além de uma perfeição no sentido angelical, mas é uma perfeição de quem adquire experiências, adquire habilidades para viver suas próprias experiências de forma mais autônoma, né? De forma mais responsáveis e livres até, mas responsáveis e comprometidos com quem? Consigo mesmo, né? Então, é uma inversão que faz um convite muito profundo. É um convite muito maior do que o que a gente ainda, né, tateia, lendo, estudando e pensando e buscando, mas que é esse olhar que a gente busca aqui trazer, né, e incluir dentro dessa proposta de fazer desse espiritismo vivo, né, de fazer com que ele se atualize, porque, como a colega disse ali, não é uma obra pronta, não terminou ali, é para evoluir com a ciência, né? E se a gente não evoluir o espiritismo, quem vai evoluir o espiritismo? Nós, né? Os espíritos. Não foram os espíritos que deram os primeiros passos para trazer esse conteúdo?
Então, somos nós, espíritos somos nós, não são aqueles que comunicam, somos nós. Então, o que vai fazer esse espiritismo evoluir? Nós, espíritos também, né? Vivendo ciclos e trazendo esse conhecimento e semeando esse conhecimento e trazendo para a atualidade de forma atualizada e condizente com o momento que a gente vive, quanta mudança, né, em 200 anos, desde o surgimento até hoje. Então, por falar em surgimento, o marco do surgimento do Espiritismo é o dia 18 de abril de 1857, que foi a data do lançamento do primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, né? Então, o Espiritismo tem uma data de início, apesar de saber que os fatos, os fenômenos são de todos os tempos, né? Desde a antiguidade, desde a pré-história, desde os povos, né, neandertais. A gente tem registros de resquícios de existe uma vida além dessa crença, né? Era uma crença que se estabeleceu, o espiritualismo era essa crença, né? Então, o espiritualismo é muito mais antigo. Mas o que mudou com o surgimento do espiritismo? Foi a busca de sentar, estudar, entender a natureza daqueles fenômenos e tirar disso tudo o místico, o fantasioso, o sobrenatural, mas fazendo entender que tudo aquilo, todos aqueles fenômenos, as comunicações, nada mais são do que potencialidades naturais de todo ser humano. Então, a gente vai entendendo nesse caminhar que a mediunidade ela é natural, né? E aí a gente também pensa assim, o médium, né? Não, o médium é uma pessoa e a mediunidade é o quê? Algo natural. Então, é um processo da gente ir desmistificando muitas coisas, né? Muitas questões que a gente traz dessa necessidade que nós temos de ter uma referência, alguém que nos diz alguma coisa, né? Algo que nos conduz a um fazer bem para ganhar algo em troca, né? Para se salvar. Então, toda essa mentalidade que a gente vai trazendo e que a gente vai entendendo quando percebe que somos espíritos, os espíritos desencarnados são espíritos como nós, né? Essa troca ela é importante para o nosso amadurecimento, para o amadurecimento do espírito, seja em qual dimensão ele esteja no momento, mas que é algo natural. E aí a gente vai percebendo a naturalidade das coisas, né? E percebendo a naturalidade das coisas, a gente passa a viver isso, né? E aí é esse convite de viver e sentir essa espiritualidade de forma pragmática mesmo, sem ser algo, né, de elevação, né, mas algo do viver, do vida diária, né, de que você vive como espírito dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua, no trânsito, né? No trânsito é um exemplo bom, né? No trânsito, em qualquer lugar. E seu espírito em qualquer lugar, né? Porque isso é a nossa essência, é que nós somos de verdade. Então, marca esse surgimento aí, né? 18 de abril de 1857. Para a gente entender um pouco o contexto desse surgimento, a gente vai passar um pouquinho aí pela história que também com medo de derrubar isso aqui. Pela história que também é a própria evolução, né? É a evolução do pensar, é a evolução do saber, né? E do pensar humano. Né? A mente humana também passando por um processo de evolução, e isso vai ficando, né, bem linear. Então, assim, nesse contexto, né, século XVII, a gente está falando de uma época em que quem dominava, quem detinha o poder sobre a ciência, sobre a educação, a igreja, né? É o período teocrático, onde a religião tinha toda essa influência e ditava o que é a verdade, né? Tudo que era ciência passava pelo clero. A educação era dominada pela religião. Então, a gente tinha um direcionador
do modo de viver, da cultura, né, do modo de pensar. Então, éramos muito direcionados. Aí, num dado momento desse mesmo século, surge um movimento chamado racionalismo, que começou com René Descartes. Ele veio com a pérola: penso, logo existo. Não é um movimento espiritual, né? É um movimento do materialismo, mas ele já traz um estalo para a época, para o pensar humano, para a consciência humana, de que eu penso, eu existo, eu também tenho atitude. Eu posso pensar sobre mim, eu posso pensar sobre o que eu vivo, né? Eu tenho voz, eu tenho lugar. E aí começa a voltar essa subjetividade para o ser humano, e não apenas para esse religioso, né? Esse Estado que determinava tudo. E começa essa inversão, e começa um pouco do declínio desse religioso como poder. E, claro, tem muitos outros, né, movimentos nessa época, muitos outros pensamentos que vão surgindo, sequenciado, mas esse foi esse estalo, né? Foi esse estalo que foi culminar no iluminismo. O iluminismo veio também com essa ideia de razão, né, como Descartes, mas já falando de uma razão que não é inata, uma razão que vem das experiências, das emoções, que o homem não é uma tábula rasa e vai, né, vivendo as experiências e se construindo. Então, isso vai sempre movimentando o pensar na época para o desenvolver. Surge muitos movimentos sociais, né, de liberdade, de igualdade. Então, a sociedade começa a se movimentar, né, e cada vez mais diminuindo, tendo esse declínio do poder do clero, do poder da igreja. Lembrando que, essa época, foi um período em que a Europa, principalmente, a França, principalmente, eram meio avesso às religiões por causa das Inquisições, né? Foi um período muito difícil e veio esse movimento, começa a surgir esse movimento anti o religioso, anti o limitador do pensar humano. Então, nessa mesma época, surge o quê? O positivismo, com Auguste Comte, que também tem essa visão de que a ciência pode nos responder e traduzir a natureza das coisas, e não a religião, né? Então, a religião vai perdendo esse lugar também sobre a ciência, porque a ciência positivista surge para mostrar que as causas naturais podem ser... O ser humano pode ser destrinchado e ser entendido como uma máquina, que é o mecanicismo na época, né? Então, ele vai começando a trazer essas mudanças, trazendo o olhar para cá. Ainda que não seja espiritual, é mais corpo, né? É mais para o homem como comportamento, o homem como máquina até, né? Como algo que reproduz, como cérebro também, mas são mudanças que vão, né, promovendo ali naquele contexto um novo cenário. É como se fosse arando uma terra para algo novo que vai surgir, né? E esse amadurecimento a gente vai percebendo com a evolução e com essa evolução da ciência. O Manifesto Comunista é um marco também na época, outro movimento que também é materialista e que surge em 48, que surge em 1948 com Marx e Engels, que também vem trazer mais ainda o declínio da igreja, trazendo a ideia de que ela limita o pensar humano, né? Ela enrijece, ela empobrece o pensar humano na medida que não permite que as pessoas se posicionem, né? Se desenvolvam. Então, começa todo esse movimento também do socialismo. E, além disso, nas ciências, o evolucionismo, né? Charles Darwin traz a ideia, que ainda é até hoje a mais aceita, da evolução. O que cai por terra
também na época a ideia de que o homem foi criado diretamente por Deus. Para o evolucionismo de Darwin, nós evoluímos. Então, os seres evoluem, né? E aí já são todos esses pontos, eles não são movimentos espiritualistas ou voltados para o espírito, mas eles estruturaram a ideia do espiritismo, né? O evolucionismo, vocês vão ver na aula 4, né? Que é essa teoria mais aceita, e como que isso se encaixa com o espiritual, com a evolução do próprio espírito, né? Então, o evolucionismo também vem trazer, né, essa questão do orgânico, que a evolução ela não tem, ou que o ser humano não foi criado pronto, né? Ele evolui de seres inferiores, que existe todo um processo. E aí a gente vai depois entendendo nessa junção, né? Espiritismo, espírito, matéria, como isso vai funcionando e como que todas essas ideias que foram esse caldeirão aí dessa época vão dando suporte, embasamento para as ideias que vêm depois, que são trazidas pelo espiritismo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu falei desenfreada aqui. Chega, precisei beber água. Não? Tem perguntas? Vamos seguir, então. Ao mesmo tempo em que todo esse movimento materialista, né, acontecia, todas essas mudanças sociais, tinha também um caminhar desse lado, nesse aspecto do espiritual, né? Então, assim, são esses três acontecimentos que eu trouxe, eles evoluem para um entendimento do espírito, né? E são movimentos que não são assim teorias, como, por exemplo, a teoria de Darwin, né? São movimentos em que são revelações e surgimento e fenômenos que o próprio espírito vem à tona. É um desejo do próprio espírito em se manifestar, né? Surge do espírito desejando esse movimento, né? Trazendo esse conhecimento. Então, assim, um deles, que é um dos mais anteriores, é esse movimento em que eles ficaram conhecidos como tremedores, né? Os quakers ingleses. E era liderado por George Fox. Eles pensavam, na verdade, já começa uma oposição à Igreja Anglicana, porque eles achavam que nós não precisamos de um intermediário para conectar o divino. A gente não precisa de um intermediário, né, como a gente entende muitas vezes no aspecto do religioso, né, da figura de um sacerdote, de um santo, né? Eles entendem que essa conexão ela pode ser feita diretamente. Então, nesses processos e nessas reuniões em que eles faziam essas conexões com esse divino, existia o transe, que a gente entende hoje como que mediunidade. Então, nesses momentos, eles tremiam muito, então eles ficaram conhecidos como tremedores. Mas eram manifestações dos espíritos, né? Eram manifestações espirituais. Então, é um movimento que não está diretamente ligado, mas já é os espíritos se manifestando, né? Então, assim, apesar de relacionarem que era a ligação direta com o divino, mas existia manifestações ali, né? Era o espírito se manifestando. Outro dele, né? O que aconteceu em Hydesville, no século XIX, que é em Nova York, no estado de Nova York, que foi em 31 de março de 1948. E esse evento marcou o espiritualismo, né? E, não coincidência ou coincidência, a mesma data do Manifesto Comunista. Então, de um lado, estavam as bases do materialismo, do outro, o movimento que deu, né, as bases do espiritualismo. Um na Europa e o outro em Bruxelas e o outro, né, em Nova York. O que aconteceu em Hydesville? Uma casa, foi morar um casal com 3 filhas. E as 3 filhas começaram a escutar batidas. E aí, o que vocês iam fazer se escutassem batidas? Quem ia ficar? Se começar um pu aqui, quem vai ficar aqui no salão e perguntar quem é, o que é que tu quer? Você fica?
Que queres? A depender da resposta, a gente corre, né? Pois é. Pois essas 3 figurinhas, elas começaram a interagir com essas batidas. E fazer perguntas triviais da rotina da casa, né? Um sim, 2 não, e foram estabelecendo esses diálogos. E tem um exemplo assim que elas perguntaram quantas irmãs elas são, né? Elas eram na época. E aí o espírito respondeu 4. Aí elas falaram para a mãe, ele se enganou, somos 3. Aí a mãe falou que não, que antes delas tinha tido uma outra. E que ela realmente tinha tido 4 filhas. Então, assim, coisas assim que foram acontecendo. Mas aí elas foram criando um alfabeto mesmo, né? Completo, com as batidas. E nessas conversas ele se identificou como o nome, né? Charles Rosna, era um mascate, foi assassinado por um casal que morava na casa antes e foi enterrado ali naquele local. Então, isso viralizou, que fala. Na época não viralizava nada, né? Não tinha YouTube, não tinha curtidas, não tinha WhatsApp, mas foi assim um movimento que realmente difundiu e muito marcando, né, essa história. E é interessante pensar que ele disse, por trás desse acontecimento, não é só assim, existe vida. Não é só a vida continua, mas a vida continua e continua uma identidade, né? Existe algo que permanece ali. Existe algo que continua com características que ainda faz lembrar, que ainda faz, né, trazer experiências daquela vida anterior. Então, isso foi também um grande despertar para esses estudos, para um entendimento maior do que é essa vida depois, né? Porque acreditar na vida após a morte pode ser muitas coisas. Pode ser ir para um paraíso, pode ser ir para um umbral, pode ser ir para um julgamento, pode ser muitas coisas. Mas aí a gente vai entendendo como se dá esse processo, né? Como é a naturalidade desse processo e como se dá o nosso processo de evolução em tudo isso. Então, Heyerdahl marca todos esses questionamentos. Heyerdahl foi em 1848. Aí, em 1850, começa em Paris o fenômeno das mesas girantes. Já ouviram falar das mesas girantes? É famoso, né? As mesas girantes eram movimentos, as mesas giravam mesmo e faziam também pancadas e se comunicavam. Então, eram eventos, aconteciam nos maiores, em quase todos os salões de Paris na época, né? É isso daí mesmo que fica fazendo a gente engasgar. Dava esse movimento. Acabavam os eventos festivos dos salões, né, que era a cidade da noite ali, vinham as reuniões dos bastidores ali, curiosos, querendo ver as mesas e fazendo as perguntas, né, frivolidades. Eram perguntas sem cunho de conteúdo, de eu vou casar, eu vou namorar com quem, coisas do tipo que a gente já viu falar muito aqui, né, de brincadeira de copo. Era muito isso, de brincar com aquilo, divertir com aquilo. E aí, num desses eventos, foi que Kardec foi convidado. Ele foi, na verdade, 2 vezes. A primeira ele viu e não interessou. Ele viu ali a diversão, o movimento, né? E ele, como um educador, um homem muito voltado para a ciência, não deu muito interesse. Mas foi convidado novamente por um amigo que despertou por outros aspectos. E aí ele começou, a partir disso, a querer investigar o que faz essa mesa movimentar. Como que ela elabora uma resposta, né? É a energia das pessoas do salão. Várias ideias foram surgindo, né? Até também criar essas ferramentas, esse vocabulário, essa forma de linguagem, para ir construindo e percebendo que
quando se tinha uma resposta séria, uma pergunta séria, as respostas também eram contundentes. E ele começou esse trabalho de sistematizar, né, formulando perguntas e enviando para lugares diferentes, porque o fenômeno se estendia, não era só a Paris mais, né, era para vários locais. Então, ele fazia essas perguntas, mandava para lugares diferentes, e pessoas diferentes respondiam essas perguntas, e ele compilou de acordo com as similaridades, de acordo com o aprofundamento daquelas respostas, né? E foi se formando um trabalho ali, né, de algo sendo construído que deu origem ao primeiro livro, que é o que eu falei aqui do dia 18 de abril, que é o Livro dos Espíritos. Foi o primeiro livro que ele é basicamente perguntas e respostas. Tem comentários, mas é basicamente perguntas e respostas. E ele começa, né, perguntando o que é Deus. Então, ele manda essa pergunta para vários, para ter essa universalidade, né? Esse campo de amplitude da pesquisa. Quem é do meio de pesquisa sabe, né, como é importante. Então, assim, esse conhecimento de Kardec, ele estruturou, ele deu bases contundentes para esse trabalho, para a seriedade que o trabalho tomou. E aí foram surgindo, né, mais pessoas, mais mudando as formas também, porque, assim, quando a gente vê lá no Livro dos Médiuns, nas revistas, como ele explica todo esse acontecimento, a gente vai percebendo que não precisava da mesa, que não precisava de todas as adaptações que foram sendo feitas para conseguir a comunicação. Então, a gente vai percebendo essa evolução, né, em toda a escrita, em todo o material ali, que vale a pena muito ler, que são as obras básicas. Então, querer entender de mediunidade, Livro dos Médiuns. Querer entender a filosofia, né, o Livro dos Espíritos. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um no instante, mas ele faz esse passo a passo e caminha muito pelos opositores, como ele teve que explicar muita coisa, né? Então, assim, hoje, falar de espiritismo hoje não é mais querer comprovar nada, né? Não é querer comprovar um fenômeno, não é querer comprovar a existência. É entrar nesse aspecto do ser mesmo, né? De para que ele me serve enquanto conhecimento. Então, a gente caminhou muito nessa tentativa de estabelecer algo, né? De provar algo. E hoje a ideia é pensar o quanto esse conhecimento diz sobre nós mesmos, né? Então, é um passo que a gente vai dando aí quando a gente fala de atualizar tudo isso e dessas mudanças que vão acontecendo nessa trajetória do espiritismo. Então, aqui, quem foi Allan Kardec, né? Kardec era francês, o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail. Quem fala francês aí? Ele era de 1804, né, 3 de outubro de 1804. Foi educado na Suíça, era discípulo de Pestalozzi. Aos 21 anos, ele fundou uma escola em Paris. Ele era tradutor de alemão, de outras línguas também. Casado com a Amélie, que também era da área de educação, então tem todo um suporte aí dessa área de educação também. E, em 55, ele começou a observação, né, e a experimentação. Em 57, surge o Livro dos Espíritos. Então, ele passou esse tempo fazendo, né, todo esse trabalho de elaborar, de fazer as perguntas, de fazer esse processo com vários médiuns, vários, né, locais diferentes e fazer a construção. Então, esse era Allan Kardec, que usou o pseudônimo Allan Kardec, que foi dito a ele por um espírito que tinha sido um nome dele numa encarnação anterior, né? Então, ele usou o pseudônimo. E por que usar o pseudônimo, né? Para não atribuir as obras ali do espiritismo, né, a ele, ao educador. Ele não queria vincular um conteúdo que, para ele, era algo dos espíritos para o mundo, e não do educador Hippolyte Léon, né?
era algo que era um conteúdo que estava para além dele enquanto personagem. Então, a gente não pode diminuir o grande papel que ele teve, né, em toda a construção. Quem quiser ver um pouco assim de como o filme dá uma ideia, né, de como foi lidar com um conteúdo que afrontava, que afrontou, e que ele teve que lidar, né, com muitos adversários mesmo em oposição a esse conhecimento. Então, ele teve um trabalho, né, de seriedade e de profundidade muito grande. E aí, gente, pergunta, ninguém? Contribuições? Deixa eu falar só uma coisa, Marisa. Talvez se não começasse assim. Ah, tá. Obrigada, Rosângela. Talvez se não começasse com a tipologia, né? Ou seja, a manifestação através das pancadas, isso não chamaria tanta atenção. Então, começou assim para ir chamando a atenção dos homens. Por isso que não começou logo o médium, né, manifestado por algum espírito comunicante, já pegar do papel e da caneta e escrever. Então, eu acho que a tipologia chamou muito mais atenção do que... né, Sim, e se a gente for ver a história do espiritismo, o início dele todo, a fase de experimentação, é sempre pensando, sendo atraído pelo fenômeno, né? O que deu lugar a Huddersville? Por que viralizou, digamos assim? Porque era um fenômeno, né? Então, assim, por mais que, quando eu digo assim, que a gente ainda não mergulhou na profundidade do que é o espiritismo, é porque no seu surgimento, e às vezes até hoje, as pessoas se preocupam mais no fenômeno do que na profundidade que é você saber que você é um espírito imortal, né? Que você reencarna, que você vive um processo, né, de evolução, que você é um ser que veio de um processo evolutivo e está ali diante dessa própria evolução ainda, né? Que o outro também, as pessoas também. Então, assim, o mundo também, a natureza também, o universo está para o espírito, né? Então, assim, o início foi a necessidade de mostrar para as pessoas, chamar atenção de verdade, né? E até, se a gente for ver, eram épocas em que os fenômenos de materialização eram muito comuns. A gente tem épocas da história que se você pegar a literatura espírita, em que existiam muitos médiuns de materialização, né? Materializava-se objetos, transportava-se objetos de lugares para outro. Então, assim, hoje há necessidade de você ter que ver para acreditar, né? Então, é a coisa da mudança também do pensamento humano, né? Então, naquela época, foi necessário batidas, né? Então, é exatamente isso mesmo. Como cada conteúdo chega e a gente está pronto para receber. Se fosse uma comunicação hoje, como a gente sabe que acontece, uma psicofonia simples, a pessoa ia falar, é maluco, ia internar. Ia botar no manicômio, está ouvindo coisas, né? É o quê? Doente mental, né? Então, assim, as coisas acontecem como são necessárias para o entendimento daquele momento, né? Exatamente assim. Então, assim, os primeiros 5 livros publicados, como eu falei, o primeiro foi o Livro dos Espíritos, que é a parte que tem a filosofia, né? O contexto filosófico, que fala do Deus, da nossa constituição social, das nossas relações, da forma como a gente, né, dá um norte, né? Ele dá traz essa parte filosófica mesmo, da origem, de como é o processo evolutivo, de como é o para onde vou, né? Que a gente que é a questão filosófica da origem e natureza dos espíritos. O livro dos Médiuns foi o segundo livro. Ele compila todos os estudos, aí ele vai falando sobre como acontece o fenômeno, como acontece uma materialização, como é que são os espíritos envolvidos ali, o que do espírito contribui, o que do encarnado contribui, o que do ambiente contribui para um evento desses acontecer. Então, o Livro dos Médiuns é o que fala do fenômeno, né? Então, é uma parte do estudo mais experimental e é considerado a parte científica mesmo, né? Pelos processos como foi escrito e elaborado.
É uma pergunta meio leiga, tá? Eu não tenho muita experiência com o espiritismo. Mas, por exemplo, em outras religiões, que nem, tipo, o cristianismo, o judaísmo, tem certos conflitos entre traduções. Tem isso também com os livros de Allan Kardec, tipo, a tal editora traduz de uma forma, de outra, acaba criando muitas vertentes, assim, tem uma mais específica que se adota. Nunca ouvi falar. Até, assim, a maior parte das traduções, porque assim, o livro foi francês, né? Foi escrito em francês, é o original. Aí a gente tem as traduções da FEB, e eu nunca ouvi falar que uma tradução diz uma coisa. Tem palavras diferentes, mas não no contexto. Pelo menos eu nunca ouvi falar de tal editora, de tal tradutora, está diferente alguma coisa. Eu nunca ouvi falar. A gente até tem uma tradução aqui. Oi? Palavras, né? Mas o sentido... Ó, a voz da experiência. Isso. Ela falou a mesma coisa, que mudam algumas palavras, mas não muda o sentido e o contexto. A gente até tem uma tradução aqui que foi feita aqui, editado pela La Harmonia, que foi de Djalma Argolo. Tem os 3. Então, o livro dos médiuns é que traz essa parte experimental. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz os conceitos, né, cristãos, as passagens do Evangelho. Não vem como uma ideia de trazer o cristianismo para dentro do espiritismo, né? De trazer uma religião para dentro de uma doutrina. Na verdade, assim, a gente percebe pela a forma como o espiritismo foi divulgado como fala? Pulverizado, né, como ele foi se consolidando, que existe muito das religiões dentro da prática, né? Por exemplo, a ideia de céu e de inferno, né? Umbral e nosso lar, né? Nosso lar é o céu. Você vai para nosso lar ou você vai para o umbral, né? A ideia de salvação, né? Seja caridoso para você se salvar. Então, tem muito resquício desse religioso, né? Desses dogmas, às vezes, ali. O diabo deixou de ser diabo e virou quem? Virou obsessor. Né? Aí a gente ainda olha para o obsessor e pensa que ele é o ser do mal. Né? Então, assim, a gente ainda precisa evoluir muito nesses aspectos e tirar algumas crenças, né, dessas que são mais próprias de outras religiões do que o espiritismo mesmo. Porque, se a gente for entender, obsessor é um espírito, espírito é uma pessoa, né? Então, a gente vai aprendendo a lidar com a naturalidade dessas coisas e tentar mudar essas ideias que a gente foi trazendo pelos esses apegos, né? Às vezes até necessidade mesmo de só mudando uma roupagem diferente, mas às vezes ali no mesmo nível de ideia, né? De pensamento. Então, precisamos entrar mais nesses conteúdos e ir compreendendo melhor, né, essas ideias, e isso que o Espiritismo nos traz nessas revelações. O livro, A Gênese, ele fala da cosmologia, dos milagres, ele vai falando, né, desses acontecimentos, do surgimento, das eras geológicas, e, assim, é um livro que minha primeira paixão com o Espiritismo foi a Gênese, porque, na época que eu comecei a vir para cá, antes, né, eu estava lendo Bíblia e estudando ciência, tipo criação, né, Big Bang, explosão. Aí a gente vai ver muito isso na aula 4. E ficava lendo a Bíblia e ficava me perguntando, ficava com aquilo na cabeça, né? Quem está certo, né? É Deus? E a ciência é o quê, então? De onde vem essa diferença e esse antagonismo? E quando eu li a Gênese, que ele fala dessa relação matéria e espírito, é meio que fala assim, encaixou. As coisas são como são, né? A gente enviesa o olhar e entende de um jeito. Aí o espiritual enviesa o olhar para cá e entende de outro jeito.
Mas, se a gente for pensar que nós somos espíritos e que o espírito impulsiona a matéria e que temos o Criador, é tudo uma questão de entender que tempo é uma coisa para um, tempo, né? Então a gente vai entendendo ali a linguagem do espírito mesmo, né? O desenvolver do espírito, as eras para esse espírito se desenvolver e como se dá esse processo mesmo da criação. Então, ontem a gente falava aqui sobre falar de espiritismo na parte científica. O que falta é a gente entender na consciência de que nós somos espíritos. E aí, se eu olhar para a ciência com esse olhar de que eu sou um espírito, eu vou entender, né, com mais amplitude até, mas sem enviesar, sem sedimentar, né, sem dar apenas aquele viés de corpo, de comportamento. Então, eu acho que a Gênese traz esse olhar para a gente, né, esse entendimento de como as duas coisas funcionam juntas e de forma muito harmônica, de forma muito harmônica e em prol da evolução do espírito. E o último dos cinco foi o céu e o inferno. Ou, desculpa, o último é a Gênese, o céu e o inferno foi antes, que fala essa coisa de bem e mal, de céu e inferno, né, de desencarne, como são as passagens. Tem comunicações de espíritos que desencarnaram e contam seus processos. Então, ele fala mais dessa parte das predições. E aí, o Gênesis é o último, eu inverti. E tem um outro livro, que foi publicado depois que ele já tinha desencarnado, que é o Obras Póstumas, é um compilado de alguns estudos dele. E, fora isso, Allan Kardec deixou também 12 revistas espíritas, que são compilados, né, de publicações dele já discutindo esse espiritismo com outros lugares, por exemplo, com pessoas aqui do Brasil. Tem um jornalista aqui do Brasil que teve, né, essas discussões com ele, e tem a Revista Espírita. Então, são compilados que foram publicados também de movimentos e discussões nessa busca, né, de ir sedimentando o conhecimento. Então, gente, o espiritismo, ele se apoia nesses 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. O aspecto científico é uma ciência pela experimentação, né? Existem fatos que são, né, possíveis de repetir, foram experimentados. E hoje o que a gente vê ainda é essa separação. Então, foi bem interessante ontem algumas contribuições sobre o caminhar da ciência, que ainda não integra esse saber da natureza do ser humano, né? Para a ciência, nós somos o orgânico, né? O cérebro, e não vai além disso. Então, assim, é um caminho ainda, né, que não ainda se uniu ali nesse entendimento dessa concepção de que o ser humano é espírito, corpo, né, e perispírito, e uma mente. Isso que vocês vão ver na aula 3, né, sobre o espírito. Então, essa concepção que ainda não é entendida assim, a gente não tem como não separar tanto conhecimento diferente, porque enxerga o ser humano de uma forma diferente. Se a gente for ver até dentro de algumas áreas do saber, você tem ali diferentes teorias. Por quê? Porque para um o ser humano é comportamento, para o outro tem o inconsciente, né? Então a gente vai se dividindo aí, mas enquanto ciência ainda não há essa integração dessa definição de ser humano, né? Pelo menos para boa parte. Existem estudos, hoje, alguns hospitais psiquiátricos, principalmente, já começam a fazer, né, vários. Eu sempre esqueço o nome dele, um que estuda sobre a glândula pineal, é Sérgio Felipe, alguma coisa assim. Ele faz esses estudos da glândula pineal e faz esses estudos comprovando, mas né, ainda é tímido demais diante do manancial de conhecimento que a gente podia evoluir, né? Entendendo essa natureza do ser humano, a essência básica do ser humano como essa natureza espiritual. É filosofia
porque está nesse lugar de questionar, né? O como funciona, de onde, né, a origem, o para onde vou. Então, essa questão do questionar, esse lugar de questionar o ser humano, sua origem e seu destino, e o como as coisas acontecem, porque são como são, né? É bem do filosófico. E religião é uma religião que o sentido maior do espiritismo enquanto religião é buscar integrar o ser humano ao divino, né? Então, assim, o espiritismo se divulgou muito pelo viés religioso e acabou se transformando, algumas vezes, com similaridades com outras ideias religiosas. Mas não é um Deus de submissão, né? É pensar assim, o caminho do papel religioso do espiritismo é fazer com que o ser humano se integre a esse divino e não se submeta a esse divino, né? É um lugar de conexão com esse divino, de conectar com esse divino, de sentir. Então, uma coisa que vocês vão ouvir muito aqui na ULI é essa palavra sentir, né? Por quê? Porque lá atrás, a gente falou da história do espiritismo, a gente falou de um período regido pelo dogma, não foi assim? Aí o espiritismo vem e diz assim, raciocine, questione, uma fé não dogmática, uma fé raciocinada, né? E hoje a gente entende que a gente pode ir além dessa razão, né? Porque nós somos uma essência espiritual. E vocês vão ouvir muito isso aqui do sentir, que é uma fé sentida, né? Então, assim, não é o sentir no sentido eu percebo o espírito, eu vi um espírito, é o sentir em si mesmo, né? Então, vocês vão ser convidados aqui desse ciclo, desse dia de hoje, até a aula 20 do 10 e até depois disso, porque isso não vai se esgotar, a sentir, a viver como o espírito que vocês são, que nós somos, que eu sou, e a sentir Deus, né? Sair do lugar do que eu acredito em Deus. Acreditar em Deus é pouco, né? Eu sinto. Acreditar que eu reencarno é pouco. O que isso muda aqui para mim, né? De fato, de forma pragmática mesmo. Então, assim, é religião nesse sentido também, de viver uma religião sentida, consciente, construída e pessoal, né? Sem que você precise de um conjunto de dogmas para te nortear, ou te guiar de alguma forma, ou te salvar, né? Mas uma religião que te permita, pela consciência, ser melhor para você mesmo e ser melhor para o outro e para a sociedade, né? Que é o propósito maior existencial. Então, é religião, sim. Apesar de, como eu falei, né, a gente deu um olhar de religião, e se a gente for perceber e ouvir, né, muitos trabalhos espíritas, hoje a gente ainda vê muito um lugar de julgamento, às vezes um lugar de moralidade, né, de seja bom para ser salvo. Então, aqui nessa casa, quando a ULI propõe que esse espiritismo precisa ser atualizado, é nesse sentido, né, de fazer com que o ser humano entenda o seu lugar, né, na existência, nesse propósito maior, e se coloque como um ser autônomo, como um ser responsável, e o que vocês vão ouvir também em outros ciclos sobre o processo de autodeterminação, que é esse processo, né, de responsabilizar-se e de encontrar esse lugar pela sua própria consciência, né, e não pelo ser bom para algo depois, mas para viver esse agora e cada vez melhor. Está todo mundo calado, ou está entendendo tudo, ou não está entendendo nada que eu estou falando, né, Beto? Todo mundo assim, ó. O que essa mulher está falando? Inclusive, muita gente boa diz assim, meu espírito
Meu espírito não. Eu, como espírito, a gente é espírito estagiando na carne, e não o contrário. Então, muita gente ainda diz assim, meu espírito, que negócio de meu? Aí eu sempre... Né? É dono do espírito, meu, é meu. É possessivo ainda por cima. Então, e é interessante a gente pensar como isso vai reverberando nas nossas falas e depois a gente vai, né, mudando, transformando, porque começa na crença mesmo. Né? A gente veio para cá, porque, de alguma forma, pensou aí um conhecimento que identificou, né? Eu acredito, eu vou lá. Só que aí você vai entender que não basta acreditar, tem que mergulhar assim, ó, transcender. É isso. É um caminho... Eu só posso dizer uma coisa, é um caminho sem volta. E a gente se bate, mas vai. E junto, assim, com um monte de gente, é melhor ainda. Então, o Espiritismo surgiu lá em 1857, na França, e já no final do século se propagou muitíssimo pelo Brasil. Né? Hoje, se a gente for falar de Espiritismo, tem sempre um brasileiro tocando alguma coisa, principalmente, não só no Brasil, fora do Brasil. Os centros espíritos fora do Brasil são coordenados por brasileiros, fundados por brasileiros. Por exemplo, tem até no Canadá, que foi uma equipe daqui, que foi para lá e fundou, né, a ULI Canadá. Então, oi? Estados Unidos tem vários. Eu dei o exemplo do Canadá porque foi conhecido da gente aqui. Mas é como diz, é coisa de brasileiro. Então, o que acontece? Na França, talvez lá na França, na época, se tivesse enviesado por um caminho mais científico até, né? Mas para cá veio por esse caminho da religião, desse caminho do religioso. E a mediunidade, ela foi um ponto-chave para isso, principalmente aqui, né? Somos brasileiros. Meu marido fala assim, brasileiro não tem cara, né? A gente tem 3 etnias: africana, os povos originários e o europeu, que depois veio outros europeus, né? Então, é uma mistura de DNA e de povos que tinham essa miscigenação e de povos que tinham essa espiritualidade, né? Os povos originários, os africanos, tinham essa relação mais natural também com o espiritual. E aí, como diz a Dinal, mediunidade aqui é triscou, pegou. Né? Então, é algo que fez com que o espiritismo se tornasse assim, é verdade, eu sinto, né? Eu vivo isso. Então, começou a pulverizar muito por conta disso, da naturalidade que foi para o povo brasileiro viver e lidar com a mediunidade. Então, houve esse acolhimento. O filho é francês, mas foi criado aqui, né, no Brasil. E, assim, no início, era um conhecimento elitizado, né? Era muito elitista porque era francês. Quem lia francês no Brasil no século XIX? Né? O Brasil, essa mistura ainda saindo, né, da escravidão. E poucos liam francês. Mas o que aconteceu também? Um tal de Chico Xavier, que em 1931 começou, né, a publicar os livros. E aí ele publicou mais de 400 livros que detalha, né, a vida espiritual, detalha a mediunidade, como ela acontece, detalha como se dá um desencarne, como se dá uma reencarnação. Então, pegar as obras de Chico é entrar na natureza das coisas, né? Entender essas coisas que pareciam místicas, sobrenaturais, com o olhar de quem? Do espírito mesmo, explicando como se dá um processamento de uma reencarnação, né? E trazendo muitas informações numa linguagem que acolhe, né? Numa linguagem que é mais clara do que alguns livros são bem... Quando você vai ler, tem uma linguagem muito rebuscada, mas ele popularizou o espiritismo. Chico fez o espiritismo, né,
virar o Brasil, circular o Brasil, não só pelos livros, mas pela a seriedade dele, os programas, né? Até a ponto de ser considerado para uma causa, né, judicial. Então, assim, ele foi dando esse lugar para o espiritismo de popularizar e, ao mesmo tempo, de seriedade. Então, o Brasil ele é berço do espiritismo e tem o maior número de centros espíritas, né, que nem a França tem, onde nasceu o conhecimento, onde surgiu, né, onde foi todo o livro, todo o material foi sistematizado, mas ele foi se propagar aqui no Brasil. Então, o Brasil tem um papel fundamental aí, né, nessa divulgação. E uma coisa importante, que eu já até falei um pouco, é esse viés que foi dado, né? Então, o espiritismo se difundiu muito pelo religioso, como mais uma religião, né? E aí trouxe muito dessas religiões para dentro da seara espírita, né? Com alguns rituais, né? Com alguns conceitos, como a gente já falou, de ideias, que aí a gente traz de volta para repensar e trazer isso de uma forma mais atualizada. Pergunta, minha gente. Talvez tenha sido muito bom para o campo caritativo dessa religiosidade, ou seja, do espiritismo ganhar um enfoque bem maior como religião, e aí se estendeu para esse aspecto caritativo, né? Eu acho que por isso também. Sim. Então, isso é muito positivo. Agora, só que a gente ainda deixa a desejar no campo das pesquisas, né? Porque Clóvis Nunes e outros aí, né? Jorge André acho que não mais existe, né? Para esse mundo Jorge aqui. André, sim. Ou seja, poucos pesquisadores na área do espiritismo, né, dentro do espiritismo. Se a gente for pensar, né, o manancial que é de conhecimento e de campo para uma pesquisa é muito pequeno mesmo, né? E assim, a maioria das casas espíritas não tem um foco de estudo, também de como você falou. Mas eu também entendo que assim é como lá atrás não precisou das aparições, dos fenômenos, às vezes o conhecimento ele precisa ser consolidado, ser compreendido de alguma forma, né? E aí aí que cabe o nosso papel dessa atualização, não é só isso, né? Então é só pensar, não é só isso, é isso. E é bom que seja isso em lugares, porque assim, em cada lugar a necessidade de um trabalho social ele vai atender a necessidade daquele lugar, daquelas pessoas, né? Então, assim, não vamos diminuir de forma alguma o trabalho social. Se vocês forem ver aqui, o trabalho social é gigantesco, né? Mas não perde o desejo de fazer o conhecimento, né? O trabalho social ele dá um suporte muito grande, mas o papel maior é levar para aquela pessoa a consciência de que ela pode mais, de que ela é um espírito e de seu, né, despertar da consciência. Então, mesmo fazendo tudo isso, porque a gente sabe que ainda há muitas dificuldades no meio social, né, ainda há muita injustiça, muita diferença, mas trazer também para esse lugar de pensar, né, do pensamento, da construção do conhecimento. É o horário? É pergunta? Bom, não sei se aqui estuda todas as energias espirituais, mas eu participei de um centro que começou a estudar essas energias e até hoje eles trabalham lá, mas o campo de pesquisa prática eles deixaram de existir. O espaço não existe mais. E também acho que tem algumas faculdades que estão estudando, não sei se da psicologia e outros tem estudo espiritismo. Tem faculdades. Tem um grupo que é do... Me ajuda aí, gente, que eu sempre esqueço. Não é do Espírito Santo? Não, Não. Juiz de Fora.
da Universidade de Juiz de Fora. Tem um Instagram, eu esqueci o nome do grupo deles. Ontem eu fiquei aqui gaguejando, o Roberto pegou o livro para mim, porque eu nunca lembro o nome dele. Eles fazem um trabalho de pesquisa muito sério e fala da mediunidade, da questão da espiritualidade na recuperação, né, de pacientes terminais. É um trabalho de pesquisa que, assim, é como eu falo, existe. Diante da dimensão, né, da imensidão que é, da importância que é, o entendimento é tímido, ainda, né, exato, é ainda lidar com essa questão da briga, digamos assim, do viés da ciência querendo ir para um lado, negando o espiritual, né? Então, ainda é tímido, mas é persistente. E, assim, acho que é o nosso papel também, né? A gente vai fazendo esse trabalho de ir sedimentando, de transformando em nós primeiro, né? Porque a consciência precisa estar em cada um, precisa estar em nós. Então, a gente vai fazendo esse papel e vai levando essa consciência, e quando a gente perceber, já está mais... Então, a gente pode falar, né? Acho que eu já até falei, que o Espiritismo traçou esse caminho, né? Que partiu lá desses estudos experimentais, onde aparece... Lá vem ela. Ontem o Roberto fez isso, porque menina, é incrível, eu não consigo gravar. Juiz de Fora, eu sempre quero falar Espírito Santo. Aqui, ó. Eles vieram aqui, um grupo, eles são da área da medicina, Alexander Moreira, Mariana de Abreu e Humberto, A Ciência da Vida Pós-Morte. Ele foi traduzido recentemente e é bem legal. Aí, quando você é espírita há muito tempo e lê, você pensa assim, mas eu já li isso tudo, eu sei, eu já li sobre isso aqui. Só que é um livro que tem um peso de ser ciência, né? De ser acadêmico, não é de um centro espírita ou de um médium. Tem um estudo muito contundente por trás, né? Então, e aí você vê o caminho seguindo, né? O Espiritismo seguindo esse caminho. Mas é bem legal aqui. Exato. Vai entrando num outro meio, numa outra seara, né? Que não é tão simples assim. Então, a gente, às vezes, pega o livro. Quando eu li o livro, eu falei... a maioria das coisas não são novas para mim. Mas depois me veio assim, poxa, é acadêmico, né? É um livro de pesquisa mesmo. Tem ele pesou. É fininho, mas pesou. Então, o Espiritismo fez esse caminho, né, minha gente? De divulgação, da chegada no Brasil, essa disseminação toda, essa consolidação. E a gente pensa hoje e fala o quê? Dessa continuidade, né? De atualizar esse conteúdo, né? Então, a ULI ela vem com essa proposta de não só levar o Espiritismo como mais um conteúdo, como mais uma religião, mas como uma proposta inovadora mesmo, né? Da gente não vestir como mais uma roupagem, uma religião para viver mais do mesmo. É para aqui, Beto, ó, é para que esse conhecimento possa trazer a transformação que ele propõe. Voltando um pouquinho, desculpa eu ter voltado, porque minha cabeça só conseguiu formular um pensamento lógico agora, sobre aquilo que você falou de separar a religião, ciência e a filosofia. Eu acredito que seja porque o ser humano ele tem dois problemas enormes, que é o egoísmo... Só dois? Mas é o que eu vejo no momento para culpabilizar para isso. Eu acredito que é o egoísmo e a comodidade. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver? Simples. A forma do egoísmo deles é que eles não conseguem entender que não se precisa acreditar somente em uma coisa. Nem só isso aqui é verdade. Às vezes, o que a outra pessoa está dizendo também é verdade, só que é uma forma diferente de ser dita. E sobre o comodismo, é que a gente está tão acostumado ao que, tá bom, é isso que a gente ouviu, então é isso que está certo, que a gente não vai atrás. Eu cresci num meio evangélico, então a minha família inteira, eu cresci ouvindo uma coisa só. E a partir do momento que eu comecei a questionar isso, eu estava errada. Então a gente está tão acostumado a se acomode, entenda que isso que eu estou falando é isso que está certo, que a gente não vai atrás.
Então, isso vai separando cada vez mais, fragmentando não só o nosso pensamento, como o que a gente acredita. O que eu acredito é totalmente diferente do que outras pessoas acreditam, mas não necessariamente está errado. É só uma forma diferente que eu tenho de dizer a mesma coisa que você está tentando me dizer. O que a ciência quer falar não precisa ser o oposto do que a religião está lhe dizendo. O problema é que a religião vê desse jeito, ponto, é desse jeito. A ciência vê desse jeito, é desse jeito e ponto. A filosofia, eu acho que é o lado mais aberto para isso, que é literalmente amor ao saber. A tradução do nome filosofia é amor ao saber. Então, eles são muito mais abertos a, poxa, vamos estar vendo o lado do que fulano está falando? Então, para mim, o que fragmenta isso da ciência, religião e filosofia é o egoísmo humano e a comodidade. Não, ela quis dar um sentido para os dois, né? Que se a gente for falar, né, o negócio vai ferver aqui. Então é melhor a gente resumir, né, Fernanda? Não, e assim, é aquela necessidade de... Não é nem necessidade, é reduzir o ser humano, né? Reduzir as coisas, e aí naquela redução você só enxerga aquilo que você está se propondo, né? Porque a partir do momento que eu penso que o ser humano... Se a minha definição de ser humano é um ser que é movido por um cérebro, o que eu vou teorizar sobre isso? Sobre um cérebro, sobre comportamento, sobre, né, coisas cotidianas. Se eu entendo que o ser humano ele tem uma mente que tem muito mais profundidade, que tem uma consciência, que tem uma psique, né, eu já vou ver de outra forma. Não é à toa que, por exemplo, a própria psicologia tem várias abordagens, e quando você vai ver a diferença é porque ela enxerga o ser humano de uma forma diferente, né? Movido por uma forma diferente. Então, é reduzir, é pegar a lente aqui, vou analisar aqui e olhar por esse aspecto e pronto, isso aqui que está certo e pronto, né? Então, é esse passo que é importante dar, só a integração dessa consciência, né? Quando a gente entender que a gente é espírito, não vai ter como a gente pensar que a gente é só um cérebro, ou não vai preencher. E é isso que acontece quando, às vezes, a gente... Vou citar o evangélico, porque é o que você trouxe como exemplo, mas não é o único. Mas, assim, se você cresce, né, ouvindo só aquilo, você não vai questionar, né? Então, você está reduzindo ali, naquele círculo, você não vai questionar. Então, o que questiona às vezes, fora da curva, às vezes é o errado, né? Então, assim, é importante a gente pensar que a gente só vai ter essa visão ampla quando a gente integrar essa consciência. Que aí não vai ter jeito, você não tem como voltar atrás e dizer, não, gente, eu sou só um cérebro, eu sou só orgânico, a vida acaba, né? A minha existência aqui é só essa. Não vai ter como quando você integrar tudo isso, quando isso fizer parte realmente, né, da consciência humana. Então, esse caminho aí sem volta. Aqui, Beto, ó. Aqui primeiro. Rapidinho, complementando, dizer que o espiritismo é no nosso dia a dia, quando você está integrado com você mesmo, tomando um pouco de consciência, você com o espiritual, você é seu dia a dia na intuição para fazer as coisas. Pô, eu tenho que fazer o que agora? Vou fazer isso, é melhor agora. Aí eu tenho um insight no trabalho, uma ideia para fazer um projeto, qualquer coisa é o espiritismo. É conexão, né? Integral, né, Rafa? Diga, Ana. Oi? Tá. Oi. Eu até vi no programa do curso, que acho que é lá pelo ciclo 9, 10, que tem até mais ligado tipo, a parte de Jesus no Espiritismo. E aí, quando ela citou o Evangelho, você falou bastante. Qual é a ligação com as outras religiões? Porque até em relação ao cristianismo, você fala que tem o livro de Allan Kardec e tal. Mas é ligado também, aberto às outras religiões ou só ao cristianismo, entendeu? Não, o espiritismo não tem ligação com religião, né? Ele estabelece ali, ó, o sexto ali, a moral cristã como um código de ética, né? Não com os preceitos religiosos
da religião, do cristianismo ou qualquer outra religião que preza o cristianismo também, né? Porque várias religiões são cristãs. Não só o catolicismo, né, o protestantismo, tem outras religiões que são cristãs. Então, assim, o Espiritismo traz o princípio das ideias do Evangelho, das passagens do Evangelho do Cristo, como referência de ética. Tá? Então, assim, ele é uma referência. É o ciclo 8, que tem o estudo, né, em Jesus. Ele é uma referência dessa ética do espírito, né? Mas não é um vínculo com alguma religião. Aqui tem pessoas que têm religiões, que são do candomblé, e frequentam aqui. Tem pessoas de outras religiões que vêm aqui. Então, a ULI não tem um princípio religioso. Ela não é uma religião. Ela é uma universidade livre do espírito, que convida você a ser. E essa religião a gente entende como algo muito pessoal, sem dogmas, né? Que é algo que a ideia de que o espírito, na medida que ele adquire essa consciência dessa necessidade, da importância, ele não vai precisar ser norteado por nenhuma religião, porque a religião é uma necessidade humana, né? É uma necessidade nossa. Então, o entendimento é de que o espírito não precisa de ter uma religião, o espírito que adquire essa consciência espiritual. Né? Então, a gente não tem ligado a nenhuma religião. E, ao mesmo tempo, no ciclo 10, vocês vão estudar sobre várias religiões e entender a visão de cada religião sobre Deus, sobre o pensar, e entender como isso interfere no psiquismo humano. Entende? É mais como um entendimento de como a gente molda nosso psiquismo quando a gente tem uma crença, né? Quando a gente aceita um algo ali, como ela falou, né? Como inquestionável. Então, é nesse sentido, mas não tem um vínculo religioso, não. Sim, mas, Laísa, eu leio e ouço sempre que o Espiritismo é cristianismo redivivo. Isso Esse redivivo, muito com o que eu penso, com o que eu acho. cristianismo, não. E é uma ideia renovada, né? Mas é esse renovado que a gente precisa olhar e pensar. Porque, assim, o que muda... Para que mais uma religião para dizer que se você for bom, você vai para o céu, se você for ruim, você vai para o umbral? Entende? É um convite mais... Né? É mais é entender que esse cristianismo redivivo, esse cristianismo renovado, está para além dessas ideias trazidas do cristianismo antigo, né? De lá, bem, ó, tá aqui entranhado, que a gente já foi, né, dessas épocas, a gente já passou por lá também, independente de ter sido agora ou não, já passamos por tudo isso, mas está aqui no nosso psiquismo. Então, é entender que está para além de um dogma, de conceitos. E aí vocês vão ouvir, muitas vão adentrar aqui muitos temas que vão se questionar, de causa e efeito, de punição, né, de culpa. Vamos futucar tudo isso aí. Então, aqui, ó, os princípios básicos do Espiritismo, né, a existência de Deus. E aí a gente pensa esse Deus que não é só um Deus que eu acredito, não é um Deus que é punitivo. Como é a ideia de Deus de vocês, né? Então, já vá burilando aí as ideias de Deus de vocês, porque semana que vem tem aula de Deus. E aí... tenho certeza que acho que é Plínio que vai puxar o tapete aí dessas ideias de Deus. Porque a ideia de Deus fala mais sobre a gente, né, do que sobre Deus mesmo. Mas é pensar esse Deus que é causa, que é um convite para a gente integrar com esse divino, conectar com esse divino e não se submeter por um divino que pune, né, um que julga ou que realiza tudo por mim, né? Então, olha as ideias que a gente vai trazendo de outros conceitos religiosos e que não está lá no Espiritismo, quando ele responde que Deus, o que é Deus? Inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Não diz que ele é um julgador, que ele pune, nem que ele tem uma balança, né? Exatamente. E a gente absorveu, trouxe. Então, quando a gente fala, às vezes, dentro do Espiritismo, a gente ainda vê muito essa ideia ali, ó. Do julgamento, da moralidade, né? Do ser bonzinho, ajude para você ser salvo. Então, vamos repensar Deus aqui? Vamos, na ULI toda.
existência dos espíritos, e aí o convite não é só pensar essa existência dos espíritos, é entender eu sou um espírito, né? Não é eu acredito, eu vi no centro. O que é o espírito para você? É um que comunicou no centro, né? É um que me fez mal, que me perseguiu. Não. Eu sou o espírito. Vocês aí todos são espíritos. Espíritos são pessoas. Reencarnação, né? Eu já ouvi falar, né? Acredito, não acredito. Mas e aí? Eu vou reencarnar. Como é que eu estou preparado para isso? Tem ciclo aqui para você preparar sua próxima encarnação, viu? Então, vá assumindo a responsabilidade dessa, que já tem que pensar na próxima. Mediunidade como uma faculdade natural, inerente ao espírito, disponível para a sua evolução. Não é algo para a gente ter medo, né? Não é um benefício, não é como fala? Um dom especial que uns têm, né? Aquele ali é o médium, que tudo fala e tudo está certo. Não, é uma pessoa. Médium também é pessoa, e o espírito que fala pelo médium é outra pessoa. Moral cristã, já falei, né? Que o espiritismo traz as passagens do Evangelho e o Cristo como referência de ética, né? De ética do espírito, que é pensar, sentir, agir. E a pluralidade dos mundos habitados, que é dizer que o universo é povoado por todo povoado pelos espíritos. Os espíritos habitam todo o universo. E o universo está para o espírito, é criação do próprio espírito, né? Então, é essa relação aí dessa pluralidade dos mundos. Está chegando o meu fim, então, cheguei no fim na hora certa. Aqui está cheio, gente. Ó, o que vocês vão conviver por aí são com os estudantes. Está achando que aqui tem só trabalhador? É? Tem estudante desencarnado. Eles vêm mesmo. Quando vocês estiverem nos próximos ciclos, existem esses encontros lá, em que existem essas trocas, e é muito interessante. É muito interessante você estar numa sala, conversando com o espírito, sem ser... pensando que é um ser superior ou inferior, né? Mas um ser que está ali aprendendo igual a você. Porque desencarnado também, né? Está no processo de aprendizado. E é um processo natural e muito interessante. São, assim, experiências que... Sabe aquelas coisas assim que você abre sua mente na vida, cai umas fichas assim, para quem sabe o que é orelhão, muito legais. Boa noite, eu sou Lana Rose. É minha primeira vez. Eu vim aqui 2 vezes a convite de pessoas diferentes. E confesso assim, o que talvez seja um momento da minha vida, né? Eu acho que quando a gente vai amadurecendo, foi o que me trouxe aqui, né? Conhecer. Porque hoje eu tenho uma mãe acamada, e ela não desencarna de jeito nenhum. Muito sofrimento, e eu busco respostas, me questiono todos os dias, sou eu quem cuido. E uma das coisas que assim me fez não vir antes era o medo. Eu acho que, da grande maioria das pessoas que não conhecem o espiritismo, o medo nos afasta. Né? A possibilidade de saber, a possibilidade de ver alguém que não está vivo, sabe? Eu fico olhando para minha mãe e digo, meu Deus, aqui está cheio de gente, quem será que está aqui? E isso me assusta. Confesso, eu tenho medo. Eu tenho medo. Quando Adenauer fala assim, que eu vi na aula inaugural, que ele dizia assim, eu conversei com o espírito, isso para mim é tão surreal, sabe? Eu nunca vi, nunca conversei, nunca tomei um passe, nunca passei por nada. Então, ainda estou assim, em estado de medo ainda estou, confesso a você. Quando vocês falam assim, aqui está cheio de desencarnado, ainda sinto muito temor. Assim. Não que eu acho que o morto vai me fazer alguma coisa, mas é porque... O morto... Ele está bem vivo.
Então, assim, eu acho que esse é o ponto para mim, sabe, com relação ao espiritismo. É eu entender que não há mal. Quer dizer, há mal e há bem também, claro, mas assim, que eu não devo temer, mas eu sinto ainda, muito. E não sei, eu acho que grandes oportunidades de vivenciar isso, eu acho que eu já tive, mas não fui por medo. Tem um espírito que eu só tem um espírito que eu vou sugerir que você converse. Sua mãe. Converse com ela. Converse. Ela está te ouvindo. Mas ela vai te ouvir. Converse com ela, com esse espírito aí. Comece com esse, que é muito caro, é conhecido, é próximo, tem afeto. Converse com ela. Bom, gente, chegou o fim. Esse paredão aqui, ó, significa acabou o seu tempo, né? E é só para a gente fechar, é o ponto central do Espiritismo. Esse vocês não podem sair daqui sem ficar com ele martelando assim na cabeça de vocês, ó. A fala daquela mulher martelando na minha cabeça. Eu sou um espírito imortal, né? Essa é a ideia de ter do surgimento do espiritismo. Não é mais uma religião, mas é algo para libertar. Libertar do medo, libertar de crenças que nos aprisionam, libertar de medo de morrer, né? Mas aceitar que morre, porque a gente morre, né? Então, parece um paradoxo, mas o personagem morre, mas eu, espírito, continuo, né? E um eu continua. Então, é libertar, é uma doutrina para te libertar. Então, se você for ler, estudar sobre o espiritismo e começar a dizer que você tem que fazer, tem que ser, tem que isso, tem que aquilo, não entenderam o que é, né, o convite principal do espiritismo, que é fazer com que cada pessoa traga para a sua consciência, integre em sua consciência essa essência da imortalidade e de que você é um espírito, que eu sou um espírito, que nós somos espíritos. Ok? Vão sonhar? Eu sou um espírito. Brincadeira, gente. Eu não faço esse tipo de coisa, não. Obrigada.